Então, gente, tudo certo? Tudo bem? Tudo correndo dentro do esperado? Conseguindo estudar? Sim, não? Estão todos me ouvindo, gente? Estão me vendo? Até agora tudo tranquilo. Tá ótimo, então. O nosso segundo bimestre, ele é bem curtinho, tá? Então, já se preparem aí que já já vem bloco, prova, tá? Tudo começa já já, tá bom? Então, não deixem para acumular matéria, né? Não deixem para estudar depois, tá? Não deixa acumular, não. Oi, Maria Clara. Ainda não entrou, tá entrando. Oi, Maria Clara. Bom dia, tudo bem? Gente, então eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente começar a discussão do assunto que foi selecionado, tá? Para hoje. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá bom. Então eu vou colocar na minha tela inicial aqui, só para que vocês... Isso aqui. Então, só para gente falar um pouquinho sobre a matéria, né? Eu separei algumas imagens que eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho esse assunto que a gente está tratando, que é a citologia, né? Então, a citologia é a parte aí da biologia que vai trabalhar as células. Então, os componentes celulares e a função desses componentes celulares. A gente começou, né, nesse assunto falando um pouquinho da bioquímica, falando um pouquinho das substâncias que compõem a célula. E aí, depois a gente partiu para a membrana, que é uma estrutura celular, a gente viu como é que ela é, qual é a sua composição. Vimos também que tipo de atividade que ela vai promover nessa célula. Então, vimos os tipos de transporte que são feitos através da membrana, a gente viu isso na aula passada, né? E aí agora a gente está indo para uma outra parte da célula, que é o citoplasma. Então, basicamente, as células elas vão ter, né, uma membrana plasmática, as estruturas básicas, membrana plasmática, citoplasma, tá? Dependendo do tipo de célula que você está falando, você pode ter outras estruturas nessa célula. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma célula de bactéria, né, uma célula de procarioto, uma característica dessa célula é não conter núcleo definido. Então, não existe uma membrana, que é chamada de carioteca, envolvendo o material genético. Portanto, bactérias, né, os procariotos, eles vão possuir o seu material genético numa região da célula, mas que não é envolvida por membrana. Então, ele fica ali numa região específica do citoplasma, mas ela não tem um núcleo em si, tá? É por isso, inclusive, o nome procarioto tem a ver com isso, né? Pro é antes, tal. Carioto vem de carioteca, que é justamente essa membrana nuclear. Então, as células de procarioto terão membrana, citoplasma e não tem núcleo. E as bactérias têm uma estrutura fora da membrana que é chamada de parede celular. Quando a gente analisa outros tipos celulares, né, e que aí são os eucariotos, ou seja, células que possuem núcleo definido, células que possuem carioteca, a gente fala de dois tipos dessas células de eucarioto: as células animais e as células vegetais, tá? Que também vão ter diferenças entre elas. Então, apesar das duas serem eucariotas, ou seja, apesar das duas terem no seu interior o núcleo definido, né, terem carioteca, recobrindo então esse núcleo, individualizando esse núcleo, apesar disso, essas duas células vão ter também diferenças. E é justamente isso que o início do capítulo de vocês vai tratar, tá bom? Foi até aí, entenderam o que eu falei? Posso continuar? Me dá só um ok, gente, para eu poder continuar.
Entendi. Eles têm mais participantes precisando de mim, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu botar o chat também, que eu fico com informação. E aí, o que a gente tem, né? Eu selecionei essa parte inicial aqui para mostrar para vocês justamente esse tipo de celular que é trabalhado nesse capítulo, tá bom? Então, a gente tem aqui, né? Você tem lá o modelo de célula. Aqui, uma das coisas que a gente nota é que quando aí a gente está falando, nesse capítulo, ele já começa a falar de eucarioto, tá bom? Então, ele já começa a falar de células eucariotas. Ele não chega a tratar da célula de procarioto, como eu falei no início. Mas é importante que você saiba que existe, né? Ou relembre, se você já viu em algum momento, relembre esse tipo celular dos procariotos e lembrar também a diferença do procarioto para o eucarioto, né? Aqui nessa imagem, gente, mostra como as células eucariotas elas são diversas, né? Aqui é só um exemplo, a gente está vendo células humanas, ok? Então, só no organismo humano, se você parar para olhar as células do organismo humano, essas células terão muitas diferenças entre elas. E muitas vezes essas diferenças estão relacionadas com a função que elas desempenham, ok? Então, quando a gente fala em célula eucariota e pensa no modelo de célula eucariota, e aí a gente vai ver na próxima imagem, a gente está falando de características gerais das células eucariotas, mas é importante você ficar em mente que as células não são todas iguais, né? Elas vão ter aquelas características básicas, mas elas vão ter também peculiaridades que normalmente estão associadas, né, e estão associadas com a sua função, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma célula nervosa, né, do sistema nervoso, que é o neurônio. Ramificação essa importantíssima na transmissão de sinais de impulsos nervosos. Você tem, por exemplo, as células dos músculos com grandes quantidades de proteínas contráteis, né? Então, elas possuem outras características também, canais, né, de íons que são importantes para a contração muscular. Você tem as hemácias, que a gente fala muito nelas, importantes presentes no seu sangue, e importantes para o transporte dos gases de respiração. Para vocês terem uma ideia, essa célula aqui, ela durante a sua maturação, seu desenvolvimento, ela perde o núcleo. Então, na verdade, ela inicialmente ela tem núcleo, mas o seu desenvolvimento faz com que uma das etapas é a retirada desse núcleo. E por que isso é importante? Porque ela, na verdade, se torna uma bolsa com grande quantidade de hemoglobina. E hemoglobina é uma proteína responsável por se ligar aos gases da respiração. Considerando que essa hemácia faz justamente esse transporte de gases, o fato dela ser completamente, completamente formada por essa hemoglobina, e dentro de sua composição é basicamente hemoglobina, faz com que ela tenha muita eficiência no transporte dos gases, né? Então, assim, o fato dela não ter núcleo está diretamente relacionado com a eficiência por conta da quantidade de hemoglobina que pode ser transportada ali dentro e, consequentemente, a quantidade de gases que podem ser transportados ali, tá? Aí você tem, por exemplo, as células do nosso intestino, né? E por que ela contém essas estruturas, né? Essas microvilosidades, que são dobras na membrana? Para aumentar a superfície de absorção. Imagina que você tem, né? Imagina a área de uma folha, tá? Imagina a área certinha de uma folha. Se a minha estrutura fosse reta para absorção, seria somente essa área de absorção. Agora você imagina se eu coloco nessa mesma área folhas dobradas dessa maneira. Ia caber várias folhas dobradas dessa na mesma área, certo? Na área de uma folha. Repara que agora eu tenho essa superfície de absorção,
essa superfície de absorção, essa superfície de absorção. Então, as microvilosidades presentes na membrana vão favorecer a função das células, uma das funções da célula intestinal, que é justamente absorver o alimento que você digere. Então, qual é a moral desse início, né, de discussão que a gente está fazendo? Entender que, para você, muitas vezes, entender o funcionamento do organismo como um todo, é importante que você conheça as células que vão compor os tecidos do organismo, né? As células que vão compor esse organismo, tá bom? Entenderam o que eu falei? Posso seguir? Pode. Vocês têm alguma dúvida por enquanto no estudo das células? Querem falar alguma coisa que vocês tenham reparado nos estudos? Ou eu posso continuar? Se quiser, pode colocar no chat também, tá, gente? Vou botar o chat aqui. Então, seguindo, o livro de vocês, eu já tinha mostrado esse livro, mas eu sempre gosto de falar novamente, tá? Esse livro, gente, é um livro interativo, ele está disponível para vocês na plataforma. Então, você pode optar tanto por, na hora que você estiver estudando, estudar pelo físico, né, se você quiser, suas apostilas, ou você pode optar por estudar pelo livro, né? Esse livro interativo, você tem também o livro do aluno na plataforma. O livro do aluno é bem próximo de vocês, tá? Do físico. Esse aqui, a vantagem é que ele traz vídeos, traz imagens com animação. Então, se você acha que esse tipo de linguagem ajuda no seu aprendizado, use o livro interativo, tá? Por isso que eu sempre trago um pouquinho dele ou de outros materiais que existem disponíveis para você poder aproveitar ao máximo, tá bom? Então, aqui vai falar um pouco das células animais e a função das suas estruturas, tá bom? Vou colocar, tá? Deixa eu ver se está sem som. Não, ele não tem som. Então, o que que acontece? Aqui você está vendo uma estrutura básica de uma célula animal, né? Porque foi o que eu falei, a gente tem, quando a gente fala em célula eucariota, a gente vai ter dois modelos básicos. As células animais e as células vegetais. Existem diferenças entre essas duas células. Esse esquema está te mostrando as estruturas básicas e suas funções, né? Quando você está considerando uma célula animal. Célula animal, gente, tá lá, ó, membrana plasmática, o citoplasma, que é essa área que repleta de organelas. Você pode encontrar o nome organoides também. Essas organelas citoplasmáticas, cada uma vai desempenhar uma função que é fundamental para a manutenção da célula. O núcleo, que contém material genético, está nessa região aqui. Em roxo, gente, você tem a carioteca, aquela membrana que eu falei, presente em célula eucariota, que vai, então, individualizar esse núcleo. Essa região mais roxinha aqui, no interior, é uma região chamada de nucleolo, uma região específica do núcleo, tá? Com grande produção de RNA, que é, a gente viu, né, os ácidos nucleicos, então, uma região onde você tem aí produção de RNA, tá bom? Em grande quantidade. Então, só seguindo aqui as bases. O núcleo comanda a célula e gera RNAs que são traduzidos em proteínas pelos ribossomos. Tá? Falando de função do núcleo, então, o núcleo possui DNA, esse DNA serve para, como molde, vocês vão ver isso mais para frente, tá? Serve como molde para a produção, o DNA serve de molde para a produção de RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma e a organela, que é responsável pela produção de proteína no citoplasma, são os ribossomos, né? Então, essas organelas, elas são fundamentais na produção de proteína. Então, só vou repetir, ó. O núcleo comanda a célula e gera RNAs que são traduzidos em proteínas pelos ribossomos. Okay? Então, está dizendo como é que o núcleo comanda a célula, através da produção de RNA e produção de proteína. Como?
Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma e o ribossomo, então, atua na produção de proteína. Os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso geram proteínas que serão enviadas ao complexo Golgiense. Aqui já dando uma nova ideia de que os ribossomos, né? Você tem tanto ribossomos livres no citoplasma quanto ribossomos associados ao chamado retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, você tem dois tipos, né? O retículo endoplasmático não granuloso. No não granuloso, não existe ribossomos associados a ele. Já no granuloso, você tem ribossomos associados. E aí, o que fala aqui é justamente isso, né? Então, você tem o DNA no núcleo comandando a produção de proteína. Quem faz a produção de proteína? Os ribossomos. Esses ribossomos, eles podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático, ok? Caso eles estejam associados ao retículo endoplasmático, essas proteínas que eles vão produzir, que os ribossomos vão produzir, serão empacotadas, levadas a uma outra organela, que é o complexo Golgiense, e esse complexo Golgiense vai direcionar para onde essa proteína vai. Pode ser uma proteína que vai ser exportada da célula, pode ser uma proteína que vai atuar em alguma parte da célula, pode inclusive ser uma proteína que vai exercer função de enzima na célula. Porque muitas células vão absorver substâncias, vão ter que degradar substâncias, né? Para haver essa degradação, existe a atuação de enzimas, ok? A organela dentro da célula que contém essas enzimas, né, são chamadas de lisossomos, ok? Então, atenção, os lisossomos contêm no seu interior enzimas. Enzimas são proteínas. Como é que elas foram, então, parar ali dentro do lisossomo? Ou seja, como é que esse lisossomo foi formado? Foi formado por quê? Os ribossomos produziram proteína, levaram, né, transportaram, houve o transporte dessa proteína até o complexo Golgiense. Então, esse complexo Golgiense empacotou essas enzimas e então formou o lisossomo que ficou dentro da célula pronto para fazer a digestão. A gente viu na aula passada que existia um tipo de transporte que era a fagocitose, né? Vocês devem lembrar. Na fagocitose, a célula forma pseudópito que engloba a substância. Na hora, a sua célula de defesa, né, algumas das suas células de defesa têm essa capacidade. Então, por exemplo, os macrófagos, eles têm essa capacidade. Eles fagocitam substâncias, por exemplo, uma bactéria que esteja querendo invadir seu organismo, e ele vai destruir essa bactéria. Como? Depois que ele internalizou, esses lisossomos se unem à região ali, né, a bolsa que está contendo a bactéria, e na hora que ele joga, o lisossomo joga as enzimas, né, depois que ele funde, joga as enzimas aonde está essa bactéria então é destruída, tá? Os complexos celulares, as organelas celulares, elas trabalham de maneira integrada. Então, são processos complexos, muitas vezes são realizados, esses processos são realizados por várias organelas citoplasmáticas. Então, é importante que você entenda o todo, ok? Eu vou um por um, tá? Já falei de algumas organelas, outras eu não falei, mas vou aqui no retículo e complexo Golgiense e lisossomos, que eu já falei, tá bom? O retículo endoplasmático liso, ou agranular, produz lipídios. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, produz proteínas graças aos ribossomos aderidos. O que aconteceu? Pronto. E o ribossomo Os novamente? ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso geram proteínas que serão enviadas ao complexo Golgiense. E vamos para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense transforma as proteínas
adicionando fosfato, açúcares ou outras substâncias. As proteínas são embaladas em vesículas de secreção, os lisossomos e peroxissomos. As vesículas de secreção transportam a proteína para fora da célula. Vamos aos lisossomos agora. O lisossomo realiza a digestão intracelular. Dessa forma, elimina organelas antigas num processo de autofagia ou partículas externas que entram nas células por meio de fagocitose e pinocitose. Ok? Existem outras organelas, os centríolos, por exemplo, né, que são esses que estão aqui. Eles participam num processo chamado de divisão celular. Então, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Mitose e meiose são processos de divisão celular. E esses centríolos, eles vão justamente participar desse processo de divisão, tá? As mitocôndrias, elas, que são essas aqui, tá? São organelas muito discutidas, porque elas são as organelas responsáveis pela respiração celular, ou seja, são essas organelas que vão trabalhar para que a célula tenha energia e que seu funcionamento seja mantido. Então, as mitocôndrias, elas são fundamentais para a obtenção de energia. A gente vai ver um pouquinho na frente, nesse capítulo ainda, os processos energéticos celulares. E aí, quando a gente falar de respiração celular, a gente vai estar falando de mitocôndria presente em célula animal. E quando a gente falar de fotossíntese, que é outro processo energético, a gente vai estar falando da outra célula eucariótica, que é a célula vegetal. Lembrando que a célula vegetal faz fotossíntese e também faz respiração. Portanto, célula vegetal tem mitocôndria também, assim como a célula animal, ok? Então, eu vou colocar centríolo e mitocôndria para vocês ouvirem. Os centríolos ajudam na separação do material genético na divisão celular. Também podem formar cílios e flagelos. Ok? Colocando, então, mitocôndria. Na mitocôndria ocorre a respiração celular com a produção de moléculas energéticas de ATP. E a gente vai ver essas etapas mais para frente. E por último aqui, os peroxissomos, que são vesículas com funções importantes na célula, tá? De modificação de substâncias, possuem enzimas importantes também para o funcionamento celular. Os peroxissomos possuem enzimas que degradam substâncias tóxicas das células, como acontece, por exemplo, com a água oxigenada. Ok? Entenderam, gente? Tá tudo certo? Beleza. Bom, vou parar aqui. Façam um estudo, gente, semelhante a esse que eu fiz com vocês, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui de novo. Deixa eu ver aqui minha câmera fica na frente. Deixa eu ver se eu consigo sair. Eu não estou conseguindo subir aqui, mas enfim. Façam um estudo semelhante a esse que eu fiz com vocês, para vocês estudarem também a parte de célula vegetal, tá? Então, o livro de vocês traz um esquema da célula vegetal e as organelas presentes nessa célula vegetal. Aproveito para direcionar o estudo de vocês para que vocês estudem tanto a função de cada organela, quanto façam uma comparação entre a célula animal e a célula vegetal, tá bom? Porque existem algumas organelas presentes na célula animal que não estão presentes na célula vegetal, ok? Então, façam essa comparação na hora que vocês forem estudar, tá? É importante, porque muitas questões, e a gente já prepara vocês para o vestibular mais para frente, né? Muitas questões de vestibular acabam comparando os tipos celulares. Então, é super importante que você
saiba quais estruturas estão presentes na célula animal e quais estão presentes na vegetal, certo? O que são iguais, as organelas que estão nas duas ou que estão somente em uma ou em outra célula, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Na sexta-feira a gente se encontra. Vou colocar lá no fórum justamente essa indicação, tá bom? De estudo, de como vocês devem estudar essa parte de estrutura das células eucarióticas. Um beijo para todo mundo e até sexta. Espero vocês, tá?